ateus que se converteram ao cristianismo. Mas não vou falar somente de ateus aqui também. Vou falar do Vic Vanilla, que não é ateu, mas se converteu para o cristianismo. Nesse canal eu falo sobre crenças e ideologias. Não faço nenhum ataque pessoal a ninguém, simplesmente as crenças, dou a minha opinião a respeito de crenças e ideologias. Então, minha gente, nada pessoal a ninguém aqui. Então vamos falar primeiramente do Vic Vanilla. Gente, me caiu os butiá do bolso quando eu vi que o Vic Vanilla se converteu ao cristianismo. Que decepção. O mundo é livre, cada um, né, para seguir a sua religião, mas uma pessoa que me parece ter um conhecimento um pouco a mais do que as pessoas comuns que acreditam nessas coisas e histórias de teologia que não são históricas e científicas e sem um mínimo de dedução, de pensamento crítico em relação às coisas que ensinam de Jesus. Eu fiquei assim, abismada e realmente, né, decepcionada com ele. Mas vai saber, né, gente, se ele, né, já que ele acredita em magia e várias coisinhas por aí, ele não realmente caiu nessa crença, vai saber, né, quem é eu pra falar, né? E é uma coisa estranha, né? Caramba, o Vic Vanilla tem um pai agnóstico. Será que o pai dele não passou nada pra ele? Sabe? Eu fico de cara com isso. O que vocês acham sobre essa história? Gente, que saco, tá? Ring light aqui. Tô vendo ela batendo no meu óculos aqui. Tenho um pavor de fazer vídeo mais tarde. Por quê? Porque não tem iluminação, né? Eu tenho que estar ligando a ring light aqui. Ligar as duas ainda, fica essa coisa estranha. Mas não deu tempo de eu fazer mais cedo, gente. Então hoje eu tava por vir falar e vim aqui fazer o vídeo já de uma vez. Bom, ele foi um podcast falar sobre isso. Gente, eu não vou perder meu tempo. Já assisti muito Vic Vanilla, né? Assim como outras crenças, né? Eu comecei a pesquisar muito a respeito de várias. Já assisti alguns podcasts dele. Mas hoje eu não tenho vontade de parar pra ver um podcast inteiro, sabe? Então, vamos comentar aqui sobre esses shorts aqui. Eu pro cristianismo por causa de dinheiro. Porra, eu ganhava 10 mil por trabalho. Essa cambada que tá hoje no poder aí, ó, um monte de deputado e vereador, conheço a alma de todos. De todos. Aliás, não só eu, lá no Rio Grande do Sul, o que mais faz é trabalho de magia. Caramba, conhece a alma de todos. Que loucura. Aqui no Rio Grande do Sul fazem trabalho, realmente fazem trabalho, coisa que é só pra gastar dinheiro, né? Não acredito em nada dessas bobagens. Faziam trabalho lá com você? Hoje? Por que eu iam atrás de você? Por que eu sou processado pelo Alexandre de Moraes? Porque eu falei uma besteira? Se eu tivesse falado uma besteira, ele não tinha vindo atrás de mim. Eu sou processado. Você é processado por ele? Pode procurar. Se você procurar meu nome, lá no... Ele processou através do TSE. Ah, tá bom. Então quer dizer, quando uma pessoa fala uma besteira, não se vai atrás dele. Então por que tu falou que ia processar todo mundo que falasse de ti, de que Vanilla? Não, isso daí tá estranho. Onde já se viu? Logo tu, Bruce. Logo tu. Olha, te larguei pras cobras depois dessa. Sinceramente. Tribunal Superior Eleitoral e do PSOL. Eu respondo processo, porra. Pode falar o motivo? Esse é o motivo, de ter ligado o Lula com o satanismo. Esse é o motivo do processo. Processo. Hoje em dia qualquer coisa é processo. Sabe que minha tia já era uma pessoa visionária, né? Minha falecida tia Tereza, ela falava que ia processar todo mundo, qualquer coisa. Todo mundo da família ela queria processar. Se eu quisesse dinheiro, eu tava onde eu tava. Eu vendendo trabalho, fazendo um monte de coisa pra todo mundo. Como ele disse, né? Ele ganhava 10 mil lá pra fazer os trabalhos. Mas 10 mil não é 2 milhões, Vic Vanilla. Igual aquele vídeo que tu falou lá, né? Sobre os 2 milhões, que se tu quisesse tu abriria uma igreja e tal, né? Mas quem sou eu pra falar alguma coisa aqui, né? São coisas que tu mesmo disse. Gente, eu liberei para vocês essa chave para quem quiser já ir fazendo os donativos, mas nós vamos lançar ainda nessa semana, talvez quarta ou quinta-feira, a página, né, com o estatuto, CNPJ, logotipo da igreja. CNPJ, né? Religião é um comércio, só não vê quem não quer.
Eu sou totalmente contra a religião, cada vez mais eu sou contra religiões, assim, sobre abrir igrejas. Claro que tu pode ter tua crença, mas eu acho que religião devia ser extinta, gente. E espero que as pessoas acordem e desenvolvam seu senso crítico e parem de acreditar em contos de fadas. Eu já acreditei em Papai Noel, eu já acreditei em reencarnação, eu já acreditei em Deus, já acreditei em Cristo que ressuscitou, que né, transformou o vinho em água, cara. Caramba, como é que eu acreditei nisso? Eu tenho um vídeo que eu falo aqui sobre as mentiras do cristianismo que eu acreditei. E, gente, se vocês querem ver um pouco mais sobre essas histórias, eu indico aqui o canal da Juliana Alcântara. Ai, não vou lembrar o nome dela. Alcântara. Cavalcante. Eu acho que é Cavalcante. Eu conheci ela através do canal do Daniel Gontijo, tá? Eu acho muito interessante a gente conhecer um pouco mais a história, né? E foi o que eu fui atrás, né? Quando eu comecei a ter dúvidas, a duvidar de Jesus e de Deus. Cheguei até a comprar um livro ali, Alta Magia da Eliphas Levi. Então, assim, eu ia dar uma lida sobre a respeito, até achava legal, né? As coisas que ele falava e tal, mas eu acreditava em Deus e tudo mais, né, gente? Agora eu não acredito em mais nada. Foi um castelo de cartas que foi desmoronando. Não foi algo bom, foi difícil, mas o que adianta tu viver uma mentira, né? Então, pra mim não serve. Vamos continuar aqui. Coloquei só um pontinho aí para vocês verem, só um pouquinho. Queria agradecer a oferta de Vanessa Ribeiro da Silva, nossa seguidora. Acabou de fazer a doação de R$1.000 para nossa church. Pode ter certeza absoluta que vocês me motivam muito e que essa luz que se derrama sobre mim, se derrame também sobre a casa de vocês. A gente vai ter que segurar muita coisa, muita encrenca, né, por conta do que está vindo aqui para o Brasil. Então a igreja será uma casa espiritual e também um símbolo de resistência. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Tá bom. Olha, sinceramente. Agora nós vamos ver aqui. Não vou assistir todo o vídeo, né, gente? Vou assistir um pouquinho aqui do Augusto Cury. Lembra que eu comentei com vocês sobre ele? Eu tenho até 2 livros dele ali. Interessante, assim, você, o maior ateu que já andou na Terra, foi estudar Jesus Cristo. Qual foi o gatilho, cara? O que fez você ir por esse caminho? Como eu disse, eu estudo o processo de formação de pensadores. Como é que Einstein, com 26 anos de idade, 27 anos, abriu o leque da sua mente para produzir uma teoria fora dos muros de uma universidade, numa firma de patentes, sem nenhum glamour intelectual? Isso é um objeto muito interessante de estudo. Como é que é? Ele não tinha nenhum orientador, professor, doutor. Um jovem que era tímido, que não deu certo como aluno, que tentou se colocar numa universidade e foi preterido como professor, não era eloquente, e que tinha uma emocionalidade com um viés depressivo. E mais pra frente, quando já era famoso, internou um filho num manicômio e cometeu um erro crasso, porque não foi visitá-lo. O homem que mais conheceu as forças do universo, e ninguém fala sobre isso, ele foi derrotado pelas forças de um universo mais complexo que o mundo físico, a sua mente, porque o ambiente tétrico de um manicômio, as alucinações, delírios do seu filho, que ele não conseguia usar toda a sua estrutura lógica, matemática e física para entender, porque não dá para entender, e deveria abraçar seu filho, porque ninguém é de seu menor valor, mesmo um psicótico, uma pessoa portadora de uma esquizofrenia, tem uma complexidade e deve ser valorizado como um ser humano único e irrepetível. Einstein não fez isso. Então, enfim, eu estudei a mente de pessoas que conseguiram libertar o seu imaginário e eram seres humanos e falharam dramaticamente. Por um lado, também Freud viveu esse drama entre a intelectualidade e baniu da família psicanalítica quem pensava contrariamente suas ideias, como Jung e Adler, por exemplo. Mas eu fui até esse homem, Jesus Cristo, e fui estudá-lo e fiquei perplexo, porque como pode, no exato momento em que Judas Iscariotes o beija, era para detonar o primeiro fenômeno, o gatilho da memória, abrir uma janela traumática ou killer,
A traição é um golpe fatal e quem nos trai são os amigos. Os inimigos, os desafetos, nos frustram. Aqueles que você se doa e te machuca na raiz, isso é uma traição. E naquele momento, quando abre uma janela traumática, duplo P, com duplo poder, poder de ter um volume enorme de tensão e poder de fechar o circuito, você não abre milhares de janelas com milhões de dados para dar resposta inteligente, ou você agride, como muitas pessoas fazem, ou você recua timidamente. E ali havia uma escolta de soldados. Era para ele ter uma dessas reações. Mas para espanto da psiquiatria, da psicologia, sociologia e psicopedagogia, ele olhou para o seu traidor e o exaltou. Ele o chamou de amigo. Amigo, porque ele não tinha medo de ser traído. Ele tinha medo de perder um amigo e usou uma pergunta. Então, gente, como eu sempre digo, quando a gente conhece a história de Jesus, a gente se apaixona, né? Mas eu, né, como uma leiga, aqui caí nisso, tudo bem, eu fui pra igreja, né, aprendi o que os pastores ensinam, né? Mas um homem que se diz ateu, formado, né? Muita gente é formada e muito inteligente, mas tem uma crença, né? Mas um homem ateu, geralmente é pra ser uma pessoa mais cética, né? Então, como que ele só ouviu, onde é que ele ouviu isso e não foi atrás de historiadores, né? E a gente não sabe exatamente o que aconteceu detalhadamente em toda a história. Tem muita coisa, gente. Eu tô estudando há pouco tempo sobre isso, sabe? Como falei aqui pra vocês, aquele canal lá é muito interessante. Tem um outro professor, filósofo, que eu gosto muito também. Gente, tem vários canais aí no YouTube, né? Então, como que só ouvir uma coisa que tu achou bonita, né? A mansidão, a humildade, realmente esse jeito de Jesus é maravilhoso, a gente se apaixona e acredita em tudo isso. Mas um homem que se diz ateu, não procurar mais informações a respeito disso, isso que me deixa sem entender, sabe? Não entendo, cara. Uma pergunta, levou um método de questionamento. E outra coisa também, mesmo que o cara fosse topzera, pode ter existido, né, com certeza um Jesus que era uma pessoa evoluída, mas de não acreditar em nada e só por causa de um homem que foi evoluído, tu começar a acreditar em Deus e em Jesus e se converter ao cristianismo, eu acho isso tão raso, sei lá, eu não sei, eu acho que eu tô ficando doida, sei lá. Ele levou o método do questionamento em níveis que o grande questionador da filosofia, Sócrates, jamais imaginou. Amigo, por que você está aqui? Claro que ele sabia porque ele estava lá. Só que ele não dava respostas prontas. Ele queria que o ser humano encontrasse o mais importante endereço. Ele queria que os seus alunos elaborassem as suas respostas. Aí eu teci uma frase. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então, para encerrar, Einstein era a maior celebridade da ciência, a primeira grande celebridade da ciência, internou seu filho e não o visitou. Freud, o grande construtor da psicanálise, com uma intelectualidade enorme e também muito sociável, porque escrevia milhares de cartas para os seus amigos, mas não conseguiu abraçar quem o contrariava em relação à teoria da sexualidade. Agora estava ali, o mestre dos mestres, sendo beijado por um aluno, porque na verdade era uma senha para a traição, e ele de fato o abraça. Ele dá tudo que tem para aquele que pouco tinha. Eu fiquei perplexo. Pois é, gente, mas uma pessoa ser gênio, né, como Einstein, isso não tira o lado ser humano dele, né? O ser humano, pode ser quem for, a pessoa vai errar, né, em alguma coisa da sua vida. E Jesus se diz perfeito, né? Se diz, né? A gente pode dizer tanta coisa, né? Tantas religiões. Por que logo... Isso que eu não entendo. Por que logo o cristianismo é certo?
quando eu estava estudando sobre espiritualidade e tal, eu acreditava que cada um seguia, né, uma religião e tudo bem, não importava o caminho, podia ser Jesus, podia ser Buda, podia ser lá, tantas religiões, né, mas percebam isso, que cada uma acha que a sua é certa, a minha é certa, a tua é errada. Né? Não tem sentido, gente. Eu não vejo sentido em se apegar em uma religião, seja lá qual for. É o que eu enxergo hoje, é a minha opinião de hoje, a minha visão de hoje, tá? Não tô dizendo que eu não respeito, que vocês são uns imbecis, nada disso, tá? É o que eu enxergo aqui hoje. E aí virou cristão? E virei um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião, sou lido por pessoas nas mais diversas religiões, budismo, islamismo, brahmanismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, e eu fiquei perplexo. Por isso eu escrevi a tetralogia, o homem mais inteligente da história, o homem mais feliz da história, o maior líder da história e o médico da emoção. Dava pra Jesus ter tido as mesmas atitudes que teve sem ser de fato o filho de Deus, na tua opinião? E ele, bom... Porque assim, se você se tornou um cristão, isso é uma relação meio religiosa, espiritual no mínimo. Religiosa não. Eu não gosto da palavra religiosa, mas ele fez tudo o que fez sobre o ângulo da humanidade, não sobre o ângulo de um poder. E histórias podem ser contadas de várias formas. Eu prefiro acreditar muito mais em historiadores científicos e também, gente, olha só. O Hélio Couto, vamos falar de novo aqui dele, tá? Ele fala sobre Akenaton como se ele fosse, né, a primeira vinda de Jesus, né? Porque veio primeiro Akenaton, né, trazendo o monoteísmo, e depois veio Jesus. Mas a história que é contada é outra. Então, com o passar do tempo, as coisas podem ir, né, um dizendo aqui que uma coisa aqui, outra coisa, né, podem os argumentos não serem o que eram antes, podem mudar, né? E antes não tinha vídeo, né, gente? Hoje tem vídeo aí, a gente pode gravar muitas coisas, né? Mas antes o que tinha era escrita. E mesmo que esteja escrito, quer dizer que porque está escrito em algum papelzinho que um homem ressuscitou, eu vou acreditar. Um homem morreu e ressuscitou. Sério? Então eu não vejo sentido nessas coisas, nem que estivesse escrito, sabe? Não, meu senso crítico não me deixa mais acreditar nessas coisas. Tá, então eu vou encerrar aqui do Augusto Cury. Quero saber a opinião de vocês, coloquem aqui embaixo, por favor, sendo cético, não sendo, sabe? Quero saber a tua opinião. Vamos ver aqui do Alok. Mas eu tô falando isso por causa desse lance da gente servir, né? Então eu também sempre falo pro meu time, eu tô aqui servindo as pessoas, vocês me ajudam a servi-las, eu também sirvo vocês quando a gente, mas tá sempre nesse caminho, e eu acho que é isso que traz pra mim um pouco dessa questão de um propósito, de continuar firme. Propósito, eu já falei em algum vídeo, eu não me lembro qual que eu falei, gente, um desses vídeos, quem vê pensa que eu tenho muito vídeo, né? Não tenho, mas eu não lembro. Não lembro qual foi o vídeo que eu falei aí sobre propósito, né? Que é tipo assim, tu faz alguma coisa com um propósito maior, né? Tu não vive só por viver. Eu acho que a gente tem que ter isso assim pra ter aquele tesão de viver. Senão tu vai viver assim, só por viver, né? Então isso é importante. E não quer dizer que isso tem a ver com Deus ou religião. Pra mim não tem nada disso. Na parada, sacou? Porque... Mas é uma satisfação quando você encontra o teu propósito, né, cara? Eu acho que é uma das maiores alegrias na vida é quando você se encaixa no mundo, né? Porque eu acho que todo mundo tá procurando um pouco isso, né? Alguns conseguem mais cedo, outras conseguem mais tarde. Eu acho que questão de encontrar o propósito, assim, ele vem muito na questão de seguir o seu coração, saca? Mas isso é meio clichê, se falar, segue seu coração, mas pô, eu quero ser pintor, eu quero ser DJ, mas eu lá não vivo, então eu tenho que fazer um trabalho. Tá, beleza, irmão. Mas assim, no fundo, eu acho que todos nós aqui, como propósito, estamos para servir. Essa é a minha grande visão. Fazer alguma diferença, né? E assim, cara, Deus deu pra gente a vida, a gente tá aqui de favor, tá ligado? A favor, tá ligado? E no sentido de, tipo assim, quando você descobre que o propósito... Na verdade, quando você descobre que servir ao próximo
no fundo está servindo a si mesmo, é onde as coisas... Mas com certeza, né? Quando a gente ajuda a pessoa, a gente recebe aqueles hormônios lá da felicidade, né? Então, é algo realmente cientificamente comprovado que a gente tem essa sensação, né, boa quando a gente faz caridade. E isso é natural do ser humano. Eu acho que a maioria das pessoas gostam de ajudar, né? Então, imagina, esse cara que tem, né, cheio de dinheiro. Vai fazer o quê? Chega um momento que tu vai fazer o quê? Né? Então, com certeza, tem que ter um a mais, né? E se não fosse assim, se não tivesse as pessoas umas para ajudar as outras, como é que a gente ia conseguir, né, sobreviver nesse mundão aí? Se nem tendo as pessoas que ajudam ainda, mesmo assim existe fome, e o que eu não consigo entender, ainda existe fome, gente, fome, isso é terrível, cara. Porque, irmão, não é só aqui e agora. É o que a gente tá fazendo aqui pra depois, quando a gente morrer. Então, assim, quando você descobre que a gente tá servindo e a gente tá servindo a nós mesmos, a parada ela fica, sabe, você consegue de alguma forma continuar fazendo o que você faz com muito mais gosto. Você sabe que eu, irmão, fui um cara que eu fui ateu, assim, por um bom tempo da minha vida, porque eu acho que primeiro, assim, papo reto, assim, é que... Uma coisa de rebelde, você acha? Não, eu acho que, tipo assim, eu vi muito das coisas, das atrocidades que o cristianismo fez. Tá aí uma coisa que nunca me fez não acreditar, sabe? Eu entendia que as pessoas são loucas, né? E matam em nome de Deus, sim. Isso nunca foi o que me causou assim. Foi realmente a dúvida, o pensamento crítico e tudo mais. Mas, né, a mesma coisa que um pastor, né, gente? Aí depois sim, né, com certeza, quando eu conheci a história da Santa Inquisição e tudo mais, eu fiquei apavorada, mas nunca coloquei essa culpa em Deus. Nunca. Comecei sim a falar muito sobre, né, vamos dizer assim, desse Deus, né, que as pessoas acreditam, né, que deixa as coisas acontecerem e tudo mais. Hoje eu critico sim, para ver se as pessoas entendem, cara, não tem como um Deus existir e ser bom e isso tá acontecendo, e esse ser o pensamento dele, entendeu? A Igreja Católica fez em nome de Jesus Cristo, tá ligado? Perseguições, várias paradas e tal, e aquilo me deixou, tipo, não, velho. Não é isso que eu fiquei quero. revoltado com a parada, assim, naquele primeiro momento. Mas, obviamente, isso eu tô falando no meu processo de como é que foi que eu, né, me descobri, assim, e tal. Então, começou com essa questão e tal. Eu era rebelde, assim, no sentido de, tipo, eu olhava Jesus Cristo, assim, e falava, isso aí é, tipo, sei lá, é um símbolo pra galera ficar fazendo a maldade, sabe, essas coisas. Eu fui lendo sobre as coisas. Aí depois, cara, eu fui tentando me manter ateu como uma forma de rebeldia, como você falou, e questionamento de várias paradas. Cara... Olha como a gente é diferente, né? Eu tentei não ser, né? Não queria deixar de acreditar em Deus, eu queria ter a minha fé, eu não queria perder minha fé, eu fiz de tudo pra mim acreditar, né? Mas com aquela minha visão mais assim cética, eu não conseguia. Não tem como pegar uma pessoa que não acredita, né, em certa coisa e dizer agora, tu vai acreditar que existe um unicórnio rosa e ele atende teus pedidos quando tu ora e ele isso e ele aquilo. Tu vai falar isso pra alguém? Não, a pessoa não tem fé. O que acontece é que muitas pessoas têm fé, porque é muita gente falando disso há muito tempo. Né? E o pior, sem se questionar. Eu tentei ser ateu, eu insisti. Com força. Mas eu não tive fé suficiente pra me manter. Olha que legal. Porque são isso. tantas evidências que não tem como negar. Porque tem a ver com experiência pessoal, né? Não tem como negar, assim, com tantas experiências, tantas evidências que eu tive, assim. E aí, obviamente, tem uma história que todo mundo conhece, lá na África e tal. E naquele momento eu me conectei genuinamente com Deus. Mas conta esse momento. Cara, então, essa história que ele fala aí da África, que ele chegou lá, a mulher tava amarrada, ele não vai falar agora aqui, mas eu já vi o vídeo, né? A mulher tava amarrando o estômago porque ela tava com muita fome. E ela tinha fé em Deus e ele não, né? E ela chegou ali com toda aquela fé dela, falando pra ele que Deus existe e tal, né? E daí ali ele se converteu. O que eu acho mais louco ainda de se acreditar, só porque a mulher que não deveria ter fé, digamos assim, tinha
Aí ele que deveria ter porque tem uma vida boa não tem, né? Mas ela tem fé exatamente por ignorância, cara. É ignorância, é ilusão. Se eu contar, a galera do meu time vai me zoar, irmão. Porque eu já contei tanta história, eu vou falar que igual aquele pão no céu, sabe? Do céu tem pão? Então a galera vai me zoar. É melhor não. Eu queria escutar, mas não pode contar? Pode contar resumido? Não, a galera bom. foi com procuras. Mas aquele ponto aqui, naquele momento que eu encontrei Deus Quantos ali. anos você tinha? Que ano que foi, mais ou menos? 24? 24 anos. 24 anos. Porque no fundo ali eu tinha popularidade, tinha fama, tinha tudo. E tava assistindo. Vazio existencial eu já tenho um tempinho, hein? Desde que eu comecei aí a olhar mais pra dentro, né? A estudar. E só que, cara, tudo isso daí, todos esses argumentos que as pessoas usam, eu acho muito fraco. É muito fraco, é muito desesperador, é uma coisa, né? Ele tá aqui num vazio e ele quer preencher esse vazio, né? Então é por isso que as pessoas acreditam. Não porque ele existe, mas por algum motivo desses, né? Um vazio existencial enorme dentro de mim. Isso é estranho, né, cara? Estranhíssimo, assim. Era uma coisa que eu falava, cara, mas... E eu sempre me perguntava qual que era o sentido da vida, e aí... Caraca e tal, e aí de repente... O sentido da vida é tu ser membro do canal e apoiar esse canal aqui. Esqueci de falar no vídeo, hein, gente? O meu canal foi aceito a monetização, ainda não está no AdSense, né? Faltam algumas horinhas, mas já podem ser membros aqui do canal, assistir os vídeos antecipadamente, né? Pode também mandar um valeu demais, e tem aquele tal de superchat também, que eu acho que é em live, né, gente? Então, quem quiser apoiar o canal, sinta-se à vontade. E não esquece também, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo, compartilha se tu gostou deste conteúdo. Né, o que acontece após a morte, aquelas coisas todas, e como você é ateu, você teme muito isso, né, porque você ficava... E aí, às vezes, eu ficava pensando também assim, pô, se não tem nada depois, então é melhor eu aqui ser o cara mais otário, né? Só que, ao mesmo tempo, tinham vários... Eu acho isso mais... Cara, que coisa distorcida e errada. Pode ser que alguém seja assim, mas tu ser ateu não quer dizer que tu vai ser um porra louca aí, que tu vai fazer, né, coisas erradas pro outro. Eu não faço porque eu não quero fazer. Não é porque eu tenho medo de Deus, não é porque eu tenho medo do inferno. E outra, mesmo tu acreditando em Deus e no inferno, tu acaba fazendo coisa errada. Imagina. As coisas no meu coração que nunca deixava eu ser. Eu sempre tive essa coisa em mim, assim, de tipo, sempre tentar ser justo, coerente e tal. E sempre fui um cara muito tranquilo, assim, em tudo. Só que faltava essa conexão com o divino. E essa conexão com o divino, pra mim, ela foi muito especial. Quanto mais eu vejo, quanto mais eu vou atrás, sabe? Quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo vídeo, mais eu vejo que isso é balela, gente, balela. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu já falei o que eu acho que eu deveria falar, tá bom? Eu aceito sugestões aqui de vídeos pra mim gravar. Se vocês conhecem aí outro ateu, deixa aqui embaixo que eu posso fazer um react reagindo, falando o que eu penso dos argumentos dessa pessoa, tá? E se tiver também, como se fala, querer sugerir outro conteúdo, né? Pode me mandar aqui e também lá no Instagram. Aliás, me siga lá no Instagram, caso tu queira. Se não quiser também não precisa, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.